Olá, tudo bem? Queria dizer que para a gente do DANCEP é uma honra poder conversar com vocês, poder compartilhar suas poéticas desse presente, faz a gente ressignificar tanta coisa. Queria agradecer imensamente a generosidade da Sueli Machado, que é diretora do Grupo Primeiro Ato de Dança. Muito obrigado pela gentileza em compartilhar com a gente. Agradecer ao Pedro Pires, que está aqui à frente, à direção do Balé Teatro Guaíra. Obrigado por compartilhar com a gente aqui esse momento tão precioso. E agradecer lá de Londrina, o Leonardo Ramos, por contribuir aqui para a nossa discussão, para o nosso papo. Queria deixar vocês super à vontade para a gente fazer desse momento juntos, é um momento de conversa mesmo, né? Nesse momento a gente sente muita vontade de estar juntos e juntas, mas eu queria que a gente conversasse com as pessoas que vão nos assistir aí com esse gostinho. A gente pode pensar as nossas poéticas, as interfaces poéticas do presente com muito carinho, com muito afeto. Então, queria também dizer que essa ação do DANCEP, ela acontece com a parceria da Secretaria de Comunicação e Cultura do Paraná, juntamente com a Unespar, que é a Universidade Estadual do Paraná, e a Secretaria de Comunicação e Cultura. E a gente tem, desde o ano passado, a nossa primeira ação aí junto à Sanepar, que a gente está frente a um projeto de auxílio a alguns estudantes, para que eles possam ser custeados, aí, seu vale transporte, um lanche, para que eles possam vivenciar a experiência da dança. Então, queria agradecer e dizer que essa mesa, juntamente com a professora Tatiana, vai fazer a mediação dela comigo, que a gente comece aí um bate-papo bem bacana, para que a gente possa discutir as poéticas do nosso presente. Olá, Tati, tudo bem? Oi, gente. Acho que para nós do DANCEP é um privilégio muito grande poder aproximar pessoas tão importantes, né, na história da dança do Brasil e poder colocá-las em contato com os nossos alunos, né, nesse formato, né, seguro. Apesar de todo o momento que a gente está vivendo, essa experiência do seminário online, ela está sendo bem interessante, importante para a gente dar aos alunos informação, né? Porque a gente aproxima através do conhecimento, né? Então, saber como cada um está trabalhando, como cada lugar, cada estado, cada cidade está lidando com esse contexto, né? E como o campo da dança é um campo muito amplo, muito diverso, né? Cada experiência é muito particular. E isso ajuda eles a formar essa concepção, né? Do que é o campo artístico, o que é a nossa realidade em contextos muito diferentes. Então é um prazer muito grande mesmo poder ouvi-la e transmitir, né, nesse momento essa experiência de vida, de arte que vocês têm e esse processo de luta e de entendimento, né, que a gente tem vivido de como a complexidade no momento atual. Bacana, então. Antes, eu queria até perguntar para vocês, eu vou lançar a primeira pergunta ali para o Leonardo, mas eu queria estender a vocês também, para a gente seria bem importante ter um pouquinho da trajetória de vocês, né? Então, eu queria começar com uma pergunta para o Léo, perguntando para ele que, diante do cenário de pandemia, que estratégias ele vem utilizando para atuar com o Balé de Londrina, né? E de que forma esse trabalho tem influenciado a rotina de vocês. E daí, nisso já emendar, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e depois os demais também. Bom, sobre a maneira como nós estamos tentando aqui continuar a trabalhar, nós interrompemos o nosso trabalho presencial dia 16 de março. Né? Naquele momento, nós acreditávamos um pouco que fosse ser uma situação de 15, 20 dias. Ninguém tinha noção
do tamanho do estrago, né, que seria isso. Então, nós fomos começando a criar estratégias, né? A primeira estratégia que nós fizemos foi começar um trabalho também de, como a gente estava em processo de criação de uma nova obra, de procurar leituras, filmes, que fossem relativos ao que a gente estava trabalhando e pesquisando para o novo projeto que está parado, né? Praticamente parado. Quando nós começamos a ver a demora disso, o tamanho do problema, aí nós começamos a aderir à ideia de fazer nossos trabalhos, no que diz respeito a uma aula de manutenção, no nosso caso, uma aula online de Pilates, depois uma aula minha, com alguns trabalhos de movimento mínimos, né? Porque nós somos em 13 bailarinos e eu, né? Mas nós temos aqui um grupo, a maior parte das pessoas morando em apartamentos, em residências extremamente pequenas, né? Então nós começamos a trabalhar em paralelo a ideia de aulas que a gente tivesse manutenção, grandes bate-papos sobre os processos que a gente já estava trabalhando antes. Nós paramos às vésperas, perdão, de uma temporada que seria de 3 semanas, o ateliê de criação coreográfica foi feito pelos bailarinos. Estava tudo pronto, inclusive, a temporada seria aqui na sala, iluminação montada, tudo. Foi uma grande balde de água fria, né? Então, nós estamos nos agrupando dessa maneira. Todas as manhãs, nós temos uma jornada de trabalho semelhante à jornada de trabalho natural da companhia, a partir das 8 horas da manhã, né? E assim procurando nos manter ligados, ativos, né? Há um produto novo que surgiu, talvez seja a única coisa positiva disso, é que há iniciativas particulares de alguns bailarinos, na verdade de alguns liderantes, mas todos se envolveram na questão de criar pequenos trabalhos de videodança, né? Está sendo uma pesquisa para eles bastante enriquecedora no sentido de aprender a lidar com a linguagem, que não era a linguagem nossa, né? A linguagem nem que eles tinham até então vivido, né? Teve algumas coisas bem bacanas surgindo disso aí, e que eu acredito que isso, posteriormente, após tudo isso, possa vir a ser um novo, mais um projeto a ser agregado à companhia. Nós estávamos realizando uma circulação pelo Profice, do governo do Estado, né? Em 11 cidades, nós havíamos feito 5, né? Faltavam 6, essa agenda estava fechada já, né? E foi interrompida, e sabe Deus quando isso vai acontecer de novo, né? Nós tínhamos essa temporada já engatilhada, alguns projetos que a gente realiza aqui na Dança também, né? Que a gente realiza dentro da cidade, no sentido de formação de público, então está tudo suspenso. E, ao mesmo tempo, nós procuramos nos manter ativos no processo de criação, né? Nossa história, por exemplo, a minha história particular tem pouco a ver com tecnologia da informática. Eu sou de Recife, comecei dança lá, passei um tempo em Curitiba, depois São Paulo, Rio de Janeiro, depois vim para Londrina, e minha área de formação, na verdade, não é clássica, né? No dia que me falaram a ideia de que eu ia dar aula pelo Zoom, eu falei assim, vocês estão achando que eu não sabia nem o que significava isso, né? Foi assim uma verdadeira... No começo eu achei que era piada, não me parecia possível fazer qualquer coisa. É um fazer bastante limitado pelas questões óbvias do espaço das pessoas dentro das suas casas, mas é desafiador, né? É um desafio que eu, com 38 anos de carreira e 57 anos de idade, estou tendo que enfrentar, né? Então não é uma atividade muito fácil para nós, né, decanos da dança, já chegando eu falo que nós somos os próximos velhos, né? Nós que estamos nessa faixa aí, chegando 55, 57, 60,
nós somos os próximos velhos. Então, temos que nos adaptar a coisas que a gente não tinha, né? Eu sou pouquíssimamente digital, né? Então, para mim é um desafio monstruoso, gigantesco que eu estou vivendo. Mas estamos, as nossas grandes, temos dificuldades, inclusive financeiras aqui também, a toda a nossa geração de renda de recursos, né? Então, nós temos a prefeitura nos pagando salários e tudo, mas desde a conta de luz, de espaço, tudo, nós estamos com muitas dificuldades também. Legal, Léo. É importante a gente perceber que a gente tem dois lugares de fala de companhias que têm ainda uma mínima estrutura, né? O Balé de Londrina, que é municipal, né? Ligado à Funcart. E eu vou aproveitar esse link, né? Você falou da questão da estrutura, para passar para o Pedro e colocar também essas questões, como o Balé Guaíra, né? Sendo estatal ali, na autarquia, né? Ah, desculpa. Deixa eu só fazer um complementozinho sobre isso. Lógico. Nós somos, vamos dizer assim, o Balé Guaíra é uma companhia pública. O Balé de Londrina, vamos dizer assim, que nós não somos exatamente uma companhia pública. Nós somos uma ONG chamada Funcart, que não é uma fundação pública, ela é uma fundação privada, de direito público, mas ela produz enquanto ONG. Há 27 anos, nós temos mantendo convênios em que a prefeitura nos paga essencialmente salários e encargos sociais, ou seja, FGTS, INSS, enfim, essas coisas todas. Mas ela tem que, a instituição, que mantém também a escola de dança e a escola de teatro, ela tem que se movimentar para todo o resto das coisas, desde a fitinha do linóleo, da sala e tudo, com recursos próprios, buscados a partir de... Enfim, assim como o Balé Guaíra tem parcerias público-privadas. Várias leis de incentivo e tudo. Exato. Né? Então, isso é uma dificuldade grande nesse sentido para a gente, e aí a gente se aproxima tanto do Balé Guaíra quanto do lado da Sueli, enquanto companhia que é privada, vamos dizer assim. Né? Uhum. A gente está meio que no caminho entre as duas. Sim, é bem importante para os nossos alunos entenderem isso, né? Porque a gente tem muitos alunos que entraram na faculdade de artes, de dança, alguns querem entrar, e aí quando a gente dá esse panorama do trabalho profissional, né, dizendo, olha, é possível sim trabalhar com arte, com dança no Brasil, tem as suas dificuldades, mas é legal entender como que isso funciona. Então, quem paga realmente o salário, quem mantém a estrutura, tem um espaço físico, tem que pagar aluguel, não tem... para a gente, né, público em geral, né, as pessoas têm uma visão muito rasa acerca de como funciona, de fato, o setor da produção cultural, né. É importantíssimo a gente entender isso. E mesmo no Balé Guaíra, né, já há alguns anos também, a gente também tem essa dificuldade, né, a maior parte dos projetos, de fato, realizados, eles testam via editais também, né, via parcerias, né, via... projetos escritos com captação de recurso privado, né? Senão também não aconteceria. Por mais que a gente tenha, né, a estrutura do balé, a sala, né, os professores, os funcionários mantidos, também tem essas dificuldades, né, Pedro? Exatamente. E eu queria passar para você agora para falar um pouquinho. O Pedro acabou de chegar, né, praticamente em Curitiba e já foi defrontado com esse desafio gigantesco, exatamente, né? Queria que você falasse um pouquinho isso para nós, como está sendo. Claro. Bom, gente, só para pegar o gancho aí sobre projetos independentes, né, para companhias que precisam disso, saiu hoje, para que não sei se vocês já viram, o edital da Funarte para produção de audiovisual. Eu achei bem interessante e acho que é uma saída também, principalmente para as companhias particulares, mas para todos os artistas independentes, né, eu achei bem bacana, eu dei uma lida e achei bem legal. Bom, o Balé Guaíra é uma companhia estatal. Então, a gente tem esse suporte, obviamente, né, que é um excelente suporte, tendo em vista que a gente tem uma superintendência que é muito engajada com a produção cultural e artística da própria cidade e do Estado. Isso é muito bom para nós. Então, o diálogo com o Estado fica mais fácil através da Mônica Richbiter e do Cleverson Cavaleiro, que são duas pessoas
muito, muito ligadas à classe artística curitibana. Isso é muito bom para a gente. Mas, obviamente, como a Tatiana falou, já de tempos para cá, o Balé Guaíra tem produzido através da ABA BTG, que é uma produtora particular, né? Porque realmente o Estado só não dá conta, né, de toda a demanda que a companhia apresenta, porque senão teríamos que trabalhar um terço do que trabalhamos hoje em dia, né? Antes de assumir o Balé Teatro Guaíra, eu fui diretor do Balé de Niterói durante quase 7 anos, e era um pouco parecido com a situação do Léo, era uma companhia municipal, e aonde nós tínhamos uma, entre aspas, independência para poder correr atrás de patrocínio, correr atrás dos editais, porque a prefeitura não dava conta, né? Embora nos desse a estrutura lá de salas, de salários dos bailarinos e dos professores e etc. Aqui no Balé Guaíra a estrutura é maior, e tem dois lados, né? Tem o lado bom, porque a gente realmente pode respirar tranquilo, e trabalhar em casa, desenvolver projetos em casa, e tem a questão falta de independência, né? Que é normal. A gente está ligado a uma instituição que é bem maior que a gente, então a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, né? O que não está errado também, né? O Balé Guaíra, como todos nós, né? A gente não sabia como, no começo disso tudo, como podemos trabalhar, como podemos continuar em casa sem parar. E a gente foi descobrindo, né, com o andar da carruagem, como as coisas funcionavam, e eu tenho um elenco muito engajado, é um elenco muito maduro, é um elenco pessoal muito interessante, porque tem uma cultura, tem informação, eles não são tão jovens assim, já passaram por outras companhias, já foram independentes, a grande maioria deles. Então, a gente troca muito e eu dou esse lugar de fala para eles. A gente conversa muito, a gente tem pelo menos uma reunião semanal só para conversar, né? Então, eu ouço tudo o que eles têm para me dizer e a gente desenvolver vários projetos. A gente tem 6, 7 projetos em desenvolvimento, mais da metade desses projetos foi ideia deles, né? E eu estou muito aberto a isso, porque eu, antes de ser diretor de companhia pública, eu fui também um diretor independente, eu tive um grupo independente aqui em Curitiba, e fui bailarino de várias companhias, né? Então, como artista independente, eu me coloco muito nesse lugar do artista, né? Então, eu tento me colocar no lugar dos bailarinos, entender o que eles querem, o que eles precisam, né? Eles têm muita coisa dentro deles, e está trancado dentro de casa, principalmente para os criadores, é um terror, né? Então, assim, como a gente pode aproveitar esses momentos, né? Então, eu jogo muito para eles, né? Inclusive, o primeiro vídeo foi postado durante já esse período de pandemia, de quarentena, foi ideia deles e foi editado por eles, foi tudo feito por eles e a gente só avalizou, porque a qualidade era muito boa, né? Então, a partir de tudo isso que eles têm me passado, eu também estou começando a criar outras coisas, outros projetos, né? E aí está sendo muito bacana. A gente já tem no ar vários projetos, né? Se vocês acompanharem, perceber que a gente tem um projeto de stop motion, que foi criado por eles, que é super interessante. A gente está desenvolvendo um projeto com parceria com o governo, em cima das ODS. A gente deve lançar agora, já na próxima semana, que é bem interessante. Aliás, é maravilhoso, é um projeto maravilhoso sobre o desenvolvimento sustentável. Tentamos pensar dentro do repertório da companhia determinadas coisas que a gente pudesse reproduzir um pouco dentro de casa, isso para também manter, porque nós somos uma companhia de repertório, para poder manter também um pouco do repertório da companhia perto do seu público, dos últimos trabalhos, principalmente. E estamos desenvolvendo, já desde a primeira semana da quarentena, um projeto também de plataforma de novos criadores, que o Balé Guaíra já tem isso normalmente na sua grade, que é uma vez por ano, um espetáculo criado pelos próprios bailarinos. Só que normalmente é muito rápido, é muito pequeno, é um mês de trabalho onde eles têm que... Então, aqui, como a gente tem tempo pra caramba para pensar, então eu fiz um desafio para a companhia para que eles pesquisassem mais profundamente temas
que fossem pertinentes ao nosso momento e ao interesse deles, para a gente desenvolver um projeto um pouco mais encorpado para um futuro ateliê coreográfico, né, uma futura plataforma, com um pouco de diferença, porque eu quero que esse material que eles estão produzindo, eles possam não ser só dança, né? Que a gente possa, a partir disso, criar uma exposição, primeiramente virtual e depois presencial, com todo o material coletado deles, com toda a pesquisa feita por eles, e aí, em cima disso, apresentar, então, um espetáculo presencial no futuro. E aí, ideias começam a pipocar, né? Então, assim, a gente tem uma lista de coisas, porque a coisa começou a ficar profissional, né? Porque até então, na curiosidade de como a gente trabalha com essas novas ferramentas. E a gente percebeu que a gente não dá conta, porque a gente não tem esse conhecimento, muito menos eu, como disse o Léo, nós somos a mesma geração, né? E temos esse problema. Então, eu pedi para o teatro concordou em contratar um editor para poder fazer a edição dos vídeos que a gente está produzindo em casa. Então, a gente já criou alguns projetos. Agora, o primeiro que vai ser lançado, o Stop Motion está sendo lançado. A gente agora começa com os ODS, que são 17 vídeos individuais, depois um vídeo com todo mundo, e depois disso, que a gente já está gravado, que está na fila de edição, um trabalho com a nossa fisioterapeuta. Um trabalho de fisioterapia dedicado aos profissionais da dança que estão em casa, como eles podem se organizar fisicamente em casa com esse trabalho, e também para as pessoas que não são da dança. Fora isso, a gente tem 3 aulas públicas semanais, às segundas, quartas e sextas, às 10 horas da manhã. Na segunda e na sexta, a gente começa com uma aula de condicionamento físico, que mistura pilates com gyrotonic, gyrokinesis, spinal gymnastics, algumas técnicas de condicionamento físico, e depois uma aula clássica. Que ela é aberta, a gente abre o link, a gente põe nas nossas redes para quem quiser participar. Tem sido incrível, porque a gente tem gente de Zurique fazendo aula com a gente da Bahia, gente de Natal, isso está sendo essa troca é muito legal. A gente fez algumas trocas com algumas companhias que a gente pretende continuar fazendo, com o Cisne Negro, com Jovem de Jundiaí, a gente faz aula junto, e a aula é passada ao vivo no Facebook, que é super interessante também. E agora, a partir do dia 6 de agosto, a gente vai abrir aulas para a comunidade do Estado. Então, isso foi que partiu dos bailarinos e que o governo comprou, e eu organizei, que a gente vai ter aula de balé clássico iniciante, balé clássico intermediário, contemporâneo, improvisação e para a melhor idade. Essas aulas vão ser dadas pelos bailarinos. Vão ser de segunda a quinta, uma média de 4 aulas por dia, aberto ao Estado. Então, a gente está fazendo uma parceria com as secretarias municipais do Estado do Paraná para poder abrir isso, porque como a gente tem um limite de pessoas pelo Zoom, que são 100 pessoas, para abrir inscrição, e isso vai ser comandado pelo Teatro Guaíra junto à Secretaria de Estado de Cultura. Então, assim, a gente está, como disse a Sueli, né, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava dentro do Teatro Guaíra, né, pensando em como a gente pode otimizar o nosso espaço, pensando sempre naquilo que o Léo falou lá no começo, que nós somos uma companhia do Estado e a gente também não pode ficar parado, a gente tem que mostrar trabalho, tem que mostrar que a gente está trabalhando, que a gente não está de férias, né? E o bacana é que eu tenho o elenco do Balé Guaíra, que é um elenco de 23 pessoas, bailarinos, mais a equipe, é uma equipe grande, nós chegamos a uns 37, mais ou menos, está trabalhando, né? E eu acho isso bacana, e queria encerrar dizendo que se tem alguma coisa de boa nisso tudo que está de bom acontecendo, são essas conexões novas que a gente está criando, né? O que é muito legal. A companhia faz aula segunda, quarta e sexta. Nas terças e quintas, eu liberei para que eles escolham a aula que eles quiserem fazer, porque tem tanta aula bacana acontecendo, do mundo inteiro, a Cracan está dando aula, gente, é uma oportunidade de você conhecer o trabalho de pessoas com que a gente já conhece, já admira o trabalho, e é uma forma de estar próximo, conhecer melhor. Então, tem tanta coisa boa acontecendo online, que eu dou a terça e a quinta para eles, com quem eles querem fazer aula,
e qual é o tipo de trabalho que eles querem fazer. Né? Eu acho que isso que é bacana, né, dar essa liberdade para eles e entender que eles são profissionais e que eles é que são responsáveis pela carreira deles e quais são as expectativas em relação ao futuro deles, o que eles querem com isso. Então, eu gosto muito de dar essa liberdade para eles. É um jeito meu de trabalhar, eu acho que é bom, já era assim no Balé de Niterói, né? E tem dado certo, acho que é por aí. Falando de mim um pouco, bom, eu fui bailarino do Balé Teatro Guaíra por muitos anos, eu sou gaúcho, fiz escola lá, andei por várias companhias, tive o Balé da cidade de São Paulo, Balé de Diadema, fui um dos fundadores, dirigi o Balé de Niterói, um pouco mais de 6 anos, andei aí pelo mundo inteiro e caí aqui hoje no Balé Teatro Guaíra, que é uma espécie de volta para casa. Eu comecei a minha carreira profissional no Balé Guaíra com 19 anos, eu tenho hoje 56, e é interessante esse retorno para casa, acho que faz parte da nossa vida, da nossa existência. Eu nem estava mais morando no Brasil, estava morando nos Estados Unidos, voltei exclusivamente para o Balé Teatro Guaíra, assumi a companhia em outubro do ano passado, e logo depois já começou tudo isso, então esperar passar. Bacana, Pedro, muito legal. E é bacana ver essas. Eu tenho acompanhado as ações que o balé vem desenvolvendo e é muito bom ver a companhia se aproximando das pessoas cada vez mais e se aproximando das pessoas comuns, né? Que nem sempre você. Eu sou do interior, eu sou de Maringá, né? E eu vim para Curitiba com o sonho de dançar no Balé Teatro Guaíra, né? Então esse sonho foi nutrido até o dia que eu cheguei lá e dancei e vi, nossa, existe mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e esse mais da dança foi me encantando cada vez mais. Fico muito feliz em ver o Guaíra se conectando ao Estado como um todo cada vez mais. Eu acho isso muito importante, por ser uma companhia pública, né? E isso eu acho fantástico. É bacana que você também falou da questão do projeto novo da Funarte. Vou até aproveitar, o Fabiano vai estar conosco numa das mesas, no seminário. Até vou pedir para ele falar um pouquinho desse edital aí para a gente, que pode contribuir para outros projetos, outras companhias também. Eu queria passar ali para a Sueli, para ela falar um pouquinho para a gente como que ela está vendo esse cenário, de que forma que o primeiro ato está se organizando, e um pouquinho da sua trajetória também, por gentileza, Sueli. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu me senti muito honrada de estar entre vocês. Eu acho que todo convite que nesse momento tiver implícito o diálogo e as diferenças, ele vai ser muito bem-vindo para a continuidade da nossa espécie humana, que eu acho que isso faltou na nossa trajetória, tanto artística quanto pessoal. A natureza está nos cobrando o descaso com o olhar para o outro e para o olhar diferente daquilo que a gente pensa. Então, eu vou inverter um pouco a lógica dos meus queridos colegas, porque eu acho que eu vou começar falando de mim, porque isso em si é fora da casinha, já é uma trajetória contrária da grande maioria, né? Primeiro, porque eu sou mulher e reúno duas funções, duas não, mais ou menos umas 10, que é uma artista que cria, que faz gestão, que faz a formação, a criação e a fruição e trabalha na área pedagógica. Por quê? Eu comecei pela música aos anos de idade, depois eu fui cantar, depois eu fui ser atleta e a dança só chegou aos 17 anos, certeza absoluta que ela estava harmonizando e reunindo todo esse preparo que eu fiz com a musicalidade, com o diafragma, com a força física. Então, acho que a dança veio formar essa harmonia entre tudo. A primeira aula de dança que eu fiz,
a escola do corpo estava abrindo as portas e eu fui, assim, uma das primeiras pessoas a se inscrever. E o dia que eu fiz a minha primeira aula de dança moderna, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Aí depois que eu fui buscar a dança clássica e as outras danças que vieram. Então, o que acontece? Na outra contramão, eu criei o primeiro ato com mais 4 bailarinas, que 6 meses depois, quando viram que tinha que gerir, que tinha que tomar conta do só de ser bailarina e dançar, não quiseram, eu fiquei só, até que uma outra amiga nossa que estava estudando fora do Brasil voltou, ela estudava na escola da Pina Bausch, e aí a gente recomeçou juntas. Mas isso porque a gente começou e permanece nos 38 anos do primeiro ato como uma ação continuada, ininterrupta, sem nunca ter recebido nenhum apoio da rede municipal, estadual, somente através da lei federal. Então, assim, é uma sobrevivência surreal, assim. Eu fico vendo os meninos falarem, a alegria que me dá, que existem lugares que alguém paga o salário, ou que paga o espaço, ou que tem uma estrutura. Não existe isso para a gente, nunca existiu. Então, o meu pensamento foi, o desejo de criar o primeiro ato era criar algo com pessoas que viessem de linhas de pensamentos diferentes. Tinha uma que vinha a outra na época do jazz, eu da dança moderna e contemporânea. Era um diálogo já para movimentar as várias possibilidades de dança. Como na época não existia nem lei Sarney, imagina, isso foi 82, e assim, a gente sabia que nós tínhamos que dar aulas daquilo que a gente conhecia para que a gente pudesse sobreviver. E assim a gente foi fazendo parcerias. Um amigo, um pai que tinha, sei lá, que podia ser um eletricista ou um encanador, alguma coisa que ajudasse a manter o espaço onde nós fazíamos tudo. Eu era secretária, diretora, fazia tudo. E aí a gente criando a estrutura. Quando, no segundo ano, ou terceiro ano de vida do primeiro ato, a gente, muito loucamente, resolveu chamar Bettina Bellon, que foi nossa grande mestra durante 20 e tantos anos, para dar aula de clássico para nós. Só que ela era caríssima. Com um ano a gente faliu, praticamente, porque o que a gente ganhava era para pagar ela. E a gente descobriu que nós tínhamos que baixar a bola, voltar um pouquinho para trás e trabalhar ali entre nós até a gente ter uma estrutura para seguir. Bom, isso daí, mais ou menos uns 10 anos depois, nós fomos patrocinados pelo Banco Rural, um patrocínio através, a princípio, da Lei Sarney, depois Lei Rouanet, e esse patrocínio durou em torno de 14 anos, que nos deu a estrutura. Até hoje, nosso espaço é alugado, a gente não tem sede própria, então, o cotidiano, ele é construído todos os dias. A partir de 2015, a gente fez esse patrocínio, e de lá para cá, a gente vive de editais, de vendas de espetáculo, já se vão aí, 2005, perdão, quase 15 anos está fazendo, né? A gente tem patrocínios variados, já tivemos um ano da Petrobras, 2 anos de uma empresa aqui de hotelaria, depois outros anos sem, enfim. Então, por que eu comecei por aí, gente? A pandemia não é uma novidade para nós. Essa crise, essa
dificuldade, a pandemia em si o que ela gerou é que não é, né? Então, essa dificuldade é se reinventar, que esse momento nos exige, ele é cotidiano para nós. A gente tem que se reinventar constantemente. Começamos sem patrocínio, depois veio o patrocínio, aí perdeu o patrocínio. Para mim, foi muito mais significativo ter um patrocínio tão longevo e perder da noite para o dia. Foi um telefonema, acabou, por causa da situação política. Então, o que aconteceu? Ali sim teve uma morte para mim. A minha morte foi ali, sabe? Quando eu falei, e agora? Né? Então, ali foi de novo pedra sobre pedra, que eu acho que é o que está acontecendo agora. Eu concordo com o Léo e com o Pedro, somos analógicos, nós somos uma geração que migrou para o digital, essa não é o nosso conforto, nossa expertise, não é verdade? E eu já tive grupos com 25, com 15, com 10, hoje nós somos 8 pessoas, 7 bailarinos e eu, e acho maravilhoso estarmos como estamos, que, como diz o Pedro, é um grupo de pessoas, é um grupo de bailarinos independentes que escolheram permanecer juntos, apesar da falta do apoio e apesar das dificuldades todas que existem. Estar ali é uma escolha de cada um, consciente e clara. Nesse momento, a gente vira uma cooperativa, onde tudo é posto ali, aberto, e nós vamos decidir juntos o que fazer, já que não temos esse tipo de apoio. O que eu acho que nesse momento acrescenta a tudo isso é o que os meus colegas já falaram, procurar saber de tudo que possamos, de mídias digitais, de plataformas, experiências. E aí, como mineira, nós somos mais lentos, sabe, Pedro, do que você e o Léo. Nós somos assim, primeiro a gente vai para dentro, para depois a gente para fora. Esse é o caminho das pedras preciosas, do ouro. Em Minas, a riqueza é debaixo da terra. Somos desconfiados porque os ingleses e os europeus levaram tudo, a gente nem viu, porque eles ficavam igual tatu debaixo da terra. Então, a gente tem que ficar atento, prestando atenção, assim, como é que a coisa funciona. E, para isso, a gente se volta para dentro, para esse tatu que é cada um de nós que existe, entra para debaixo desse algo que aparentemente velado, mas ele é um mergulho interno. E aí o que fizemos foi convidar uma menina de 30 e poucos anos, atriz, bailarina, que trabalha muitos anos com o grupo Ponto de Partida de Barbacena, no interior de Minas, e ela sempre foi uma menina, uma grande gestora, muito curiosa, uma pessoa que tem uma facilidade enorme com essas ferramentas e também com a questão, ela é muito articulada no meio artístico no Brasil, para a gente fazer um grupo de estudo de gestão de produção artística, gestão de mídia e rever quem somos. Quem somos nós? Qual é a filosofia do primeiro ato? Ele resiste por quê? Quais são as coisas mais importantes que nós criamos e mantemos? Vamos fazer reinvenção inicialmente com o que cada um de nós pensa e faz hoje com o primeiro ato. E a partir desse estudo, é como se fosse um momento de reclusão para sair daí algo que não seja banal, que não tenha pressa, que seja necessário, porque
Pedro falou uma coisa assim, a gente não pode fazer do jeito que a gente quer. Eu acho que ninguém, Pedro, pode fazer do jeito que a gente quer. Eu dei essa resposta aí em Curitiba, lá no ACT, você lembra, eu acho que você estava lá, quando o Melo me chamou para fazer uma palestra, e eu fui falar sobre o primeiro ato, e um rapaz que é daí, bailarino independente, depois foi Curitiba, da crítica universitária, assim, um pouco arrogante, e falou para mim assim, não são todas, tá, que são arrogantes, por favor. Ele falou assim, eu duvido que você tenha uma relação de conversa e de abertura com os bailarinos que dançam com você. Isso é papo de diretor. Eu não trabalho em companhia porque eu quero fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E aí eu falei, olha, o Melo ficou assim, Nena, todo mundo parou, e eu falei, olha, deixa eu te falar, seu problema não é comigo, seu problema é com a sua mãe, porque aos 5 anos eu sabia que eu não podia fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então, o seu problema é um problema de autoridade e que eu não posso resolver. Agora, se você quiser participar do nosso coletivo para você ver como é que funciona, você vai descobrir que é assim. Então, isso ficou para todos sempre na minha cabeça, de a gente não pode fazer o que eu quero. Só que eu concordo com o Pedro e com o Léo, como nada é perfeito, nada tem um lado só. Se a gente não tem o salário, não tem a estrutura, não tem isso ou aquilo, a gente não precisa fazer o relatório diário, Léo, do que a gente está fazendo, né? Porque a sobrevivência nossa é nossa mesmo. É claro, Léo e Pedro, que a gente faz um relatório muito mais para a gente se autogerir, mas não tem essa obrigatoriedade, como vocês colocaram, de dinheiro público, embora lei de incentivo seja dinheiro público, é diferente, a gestão desse dinheiro é organizada de uma outra maneira. Então, o que acontece? A gente está podendo se dar o direito, nesse momento, já que não tem apoio e estamos em casa, desse mergulho interno, para que a gente possa se rever, possamos descobrir quem é apto a quê nesse momento. Tem alguém que tem mais facilidade com a comunicação, alguém que tem mais facilidade com as mídias digitais, com as ferramentas, alguém que tem mais facilidade, alguém que tem mais facilidade para produzir conhecimento, inclusive de memória, quem tem mais memória para saber do que a gente fez, e assim a gente está fazendo. É claro, não estamos parados, a gente entrou no edital do Itaú Cultura em casa, né? E a gente foi aprovado, então a verba não é muito grande, mas foi um trabalho que a gente fez em cima do instabilidade, nosso último trabalho com pesquisa do Alex Dias, e a instabilidade o trabalho chamou Instabilidade, um estado constante, onde hoje, do elenco que fez o Instabilidade, 2018, a Vanessa, que era uma francesa que trabalhava com a gente já há 8 anos, teve que voltar para Paris, transferido. O Pablo Ramon foi para Portugal porque ele formou em design de interior e foi fazer tipo um sanduíche. Então, nós fizemos releitura do Instabilidade, cada um no seu país, cada um na sua casa. Então, eu acho que, nesse momento, eu queria ler uma poesia do Rainer, do Rilke, Rainer Maria Rilke, rapidamente, que simboliza tudo que eu estou sentindo nesse momento. É assim, o tempo não é um ano não conta. 10 anos não representam nada. Ser artista não significa contar.
é crescer como a árvore que não apressa sua seiva e resiste, serena, aos grandes ventos da primavera, sem temer que o verão possa não vir. O verão há de vir, mas só vem para aqueles que estão tão sossegados como se tivessem na frente a eternidade. Eu acho que é um escritor alemão, né, do começo lá do século XIX, e eu acho tão atual isso, porque eu sinto que se nós não tivermos essa mínima pausa para observarmos, inclusive o que a gente já fez com o planeta, conosco mesmo, com as pessoas, com a falta de relação, a gente não vai conseguir recriar, e criar igual não vai resistir, de maneira nenhuma. Então, eu penso, as parcerias, concordo com o Pedro, as parcerias são fundamentais, abrir espaço para escutar as pessoas à nossa volta, fazer de uma maneira coletiva e aberta é a nossa única saída. E só para dizer para o Fernando que Os Olhos na Alma e na Carne foi uma parceria minha com o Tuca Pinheiro, que foi bailarino do Guaíra há muitos anos, e com um grupo de bailarinos que era também muito comprometidos e que eu tive a felicidade de encenar. E eu acho que o primeiro ato só resistiu porque esse formato que a gente está vendo agora, que o Pedro está fazendo, que o Léo está fazendo, é o formato da nossa filosofia e da nossa missão. A gente começou com a ação em roda. O que vamos fazer e para onde vamos? Bom, eu queria lembrar também a grande influência que o primeiro ato teve na minha vida, que quando eu saí do Balé Guaíra, porque eu fui um bailarino muito inquieto, assim, né? Batia muito de frente, com as coisas que eu achava que estava errado, pra caramba, assim. Então eu rodei muitos lugares para ver, e eu tive lá no primeiro ato, fazendo aula, acompanhando o trabalho da companhia, mas um trabalho que me marcou como artista contemporâneo foi, que eu nunca vou esquecer, está na minha lista dos meus 10 preferidos da minha vida, é o Carne Viva. Ai, que maravilha! E é um dos melhores espetáculos que eu vi em toda a minha vida. Eu amo de paixão, porque mudou muito minha concepção. Eu era muito jovem, né? E eu via a dança de outro jeito através desse espetáculo. Então, vocês foram muito... O primeiro ato foi muito importante na minha vida em função muito disso, né? Eu acho, Pedro, que esse olhar para o outro e para essa troca, isso que você está fazendo, bailarinos, e ao mesmo tempo disponibilizar o contato com o mundo todo, eu sinto que é isso que nos alimenta, sabe? Eu comecei a dirigir um grupo, eu tinha 27 anos, meu Deus, a média de idade era assim, 17, 19, assim, minto, a média de idade era 16 anos. Depois eu fui vendo a maravilha com bailarinos maduros e o tanto que essa troca aumenta com essa maturidade, né? Então, eu brinco com eles que eu gosto de bailar, e para mim começa a ficar bom depois dos 30. Antes dos 30 ainda tem aquela saber demais. Então, hoje eu vejo isso claro que eu tenho bailarinos que trabalham comigo com várias idades, mas não tem muito, não, mas a gente tem que ter o que falar, tem que ter o que dizer, tem que ter bagagem. Se você não tiver bagagem, você vai criar o quê? Não é? Exatamente. E essa bagagem vem com o tempo, né, Sueli? Eu acho que o tempo, e principalmente nesse momento que estamos todos nós, então vou pegar essa tua fala desse jeito mineiro, de tentando caminhar para dentro, para tentar se entender. Eu acho que o tempo, ele é fundamental. E uma coisa que, assim como o Pedro falou dessa questão
da apreciação estética, a partir do momento que você se depara com uma obra e ela te toca de alguma forma, que ela faz a sua trajetória pessoal mudar. Quando você fala do espetáculo, que para mim foi assim, a alma mesmo, que eu posso dizer que a experiência que eu tive, né, com um beijo nos olhos, na alma e na carne, mudou a minha vida. Hoje eu me identifico como professor, como um gestor cultural e como um artista, porque o impacto dessa obra foi tão grande que eu era um moleque, e eu lembro que isso para mim ficou muito forte, tanto que você falou da importância do olhar para o outro, mas eu diria que para mim, o que foi mais aquele momento que você não só parou para me olhar, mas eu me senti sendo olhado por você, eu me senti sendo ouvido por você, de tal forma a minha vida que eu estou hoje à frente de um projeto de dança que procura cada vez mais olhar para as pessoas, cada vez mais escutar as pessoas e cada vez mais estar do lado, porque estar do lado é estar junto também. E a gente tenta produzir isso lá na nossa família Dancep. E eu ouvia falar de todos vocês que a cada dia no seu cotidiano, vai plantando, né? Vai esperando, vai lidando com o tempo, vai conectando as pessoas. Eu acho assim muito mágico. Me emociona até de estar aqui com vocês, com tamanha experiência de vocês, por mais que vocês são analógicos, e eu me coloco aí numa ação no qual eu me vejo como vocês, para mim, são transitórios digitais e, ao mesmo tempo, são gestores e criadores à frente dos seus próprios tempos, né? Eu acho isso uma contradição muito fantástica, né, que nos conecta e que nos move para frente. E eu fiquei pensando, como que vocês acham, gente, que vai ser o sabor do afeto, o sabor do toque, o sabor do abraço, quando as pessoas puderem sair de suas casas? Como que vocês acham que as produções que direções elas vão caminhar para poder dialogar aí com a humanidade, pensar na relação de afeto, do lugar do outro e da sensibilidade? Bom, eu acho que o primeiro momento que a gente tem que ver é que a volta a essa nova normalidade ela vai ser muito lenta, né? Eu acho que nós vamos ter que ter uma grande paciência diz respeito, por exemplo, eu vi hoje, antes de eu começar a trabalhar, a professora de Pilates falou uma coisa que, olha, vocês flanem o cotovelo como se fossem dar um abraço em alguém. E eu estava só assistindo a aula, esperando o meu horário de entrar. Aí eu fiquei pensando, mas será que alguém dá como você abraça alguém? Será que depois de tudo isso, nós vamos ter no cotidiano, no dia a dia, os 2 beijos daqui do Paraná, os 3 do Rio de Janeiro, não sei de onde, né? Então, acho que talvez uma das coisas importantes da questão da arte seja propor algo de construção de uma nova, a partir da fantasia, a partir da imaginação, a partir daquilo que não é ponderável, não é tão preso ao dia a dia, conseguir construir algo que, inclusive, como a Sueli falou, que a gente consiga avaliar um pouco a culpa que nós temos em tudo isso. O espetáculo que a gente estava viajando chama-se Oração pelo Fim do Mundo. Foi um espetáculo que eu criei justamente porque o espetáculo é exatamente o que diz o título. É uma oração para que o mundo acabe, né? Qual não foi a minha surpresa? Que, na verdade, eu acho que o mundo acabou, né? Aquele mundo antes de tudo isso começar, ele, de certa forma, acabou. O que eu não vejo com muita esperança é que seja um mundo novo e admirável, né? É provável que o ser humano, ele não tem muito a capacidade de construir. Claro, existem pessoas que construíram coisas boas para a humanidade, mas a gente tem sempre uma questão muito difícil. Então, eu acho que é uma frase que fala assim: o que a realidade seria se a arte não o fosse? Né? Eu acredito que se nós não assumirmos o tempo todo a relação de construção
É uma obrigação, né? Eu não tenho muita esperança mais. Eu acho que a gente vive até uma ciranda que nos leva sempre ao mesmo ponto, a mesma questão de um ser humano que, na verdade, sempre nos leva para o mesmo buraco, né? Vendo a fala da Sueli sobre o passado do primeiro ato, eu também de tudo que a gente viveu aqui. Esse espaço que a gente trabalha, isso aqui era um costume. Quando eu cheguei aqui, isso aqui estava abandonado e as primeiras semanas eu ficava com cheiro de gordura, que a gente estava tirando os telhas, lavando. Então, nós, por exemplo, artista Sueli, artista Pedro, nós somos capazes, inclusive, muitas vezes, de construir essas questões do dia a dia, lavar um banheiro, né? Aprender a usar o Zoom, né? Aqui nós temos uma sorte muito grande de ter uma companhia de dança integrada a uma escola de dança, né? Escola de dança forte, com 11 professores, 400 alunos da cidade inteira, uma maior parte de renda, baixa renda, né? Grande maioria, né? Então, eu tenho 27 anos aqui nesse trabalho, né? Como a Sueli falou, eu também comecei até na última vez que me encontrei com o Pedro, eu estava conversando com o Jurandir tinha acabado de parar de dançar. Aí eu falei que, na verdade, eu já estou meio querendo me aposentar. Ele falou, nossa, mas agora que você está na idade de começar a trabalhar como diretor e tudo, eu falei, minha filha, mas só que você é muito complicado, você aprender a trabalhar. Bailarino não é tinta, né? Você tem que aprender a personalidade, né? Eu gosto muito disso. Ele falou dos bailarinos mais velhos, eu tenho uma combinação agora com Campinas, que é bem legal. Eu tenho um grupo, tem um da origem, inclusive, que eu falo que o Pedro conhece, o Marciano, que eu falo que ele é um Highlander assim, de sobrevivência. O cara está com 48 anos de idade e tem aí os bailarinos que já saíram, ele fala, nossa, parece vinho, você melhora a idade. Aí eu tenho esse e tenho a molecada, que quase todos os nossos novos bailarinos vieram da escola. E eu gosto muito dessa questão de que as duas energias, elas ajudam uma coisa de, pelo menos aqui tem sido assim, que a energia desse jovem, muitas vezes das suas inseguranças, ainda da sua imaturidade, ela se abastece com a experiência desses mais velhos, são alguns, né? Mais ou menos meio a meio, né? Um pouquinho mais da metade são mais jovens, né? E essa alimentação coletiva, ela tem se dado em Londrina de uma maneira bem legal nos últimos 3, 4 anos, né? A gente teve um processo de renovação muito grande há um tempo atrás, e eu acho que, por exemplo, concordo com a Sueli em número, grau e gênero. Trabalhar com pessoas mais experientes, não vou falar mais velhas, né, mais experientes, é muito rico, né? Mas essa fusão dessas duas energias, do jeito que a fusão que a maioria dos nossos bailarinos são da escola, que vieram daqui mesmo, mas a gente não tem isso como regra, né? Às vezes agora mesmo tem um menino que chegou no ano passado aqui, coitado, começou o ano passado e agora está aqui nessa situação de não ter aproveitamento do tempo dele como deveria ser, né? Mas é um menino super empolgado, tal, que veio lá do Joinville. Então essas energias, elas são muito importantes, né? Que a gente traga o novo, a experiência e funda as coisas. E sobre ser múltiplos, nós temos, independente da estrutura, eu falo que entre vocês, Pedro e Sueli, eu estou bem meio, né? Público que não é público e que tem que ter toda essa questão de gestão, enfim, produzir, lavar banheiro, limpar. Esses dias eu cheguei aqui, um gambá, a gente está dentro de um parque, né? O gambá entrou, caiu dentro do banheiro, não conseguiu sair, e ele destruiu o banheiro, o vestiário feminino, comeu até cano. Então você tem que administrar todas essas coisas o tempo todo, né? Você falou do almoxerifadinho que vocês trabalham, né? Imagina, isso aqui não é nem um
costume, isso aqui se fazia farinha de osso, né? Foi desativado porque a cidade cresceu para aqui e é na beira do Lago Igapó, nosso maior cartão postal. Imagina, a gente conseguiu transformar uma farinheira de hoje num espaço que hoje está bonitinho, né? Sem problema, goteira, enfim. Mas tá bacana. Mas você imagina o que era isso aqui há 27 anos atrás. Assim, o que era a questão do primeiro ato, como a Sueli colocou, e o que foi o começo de todo o processo que o Pedro, quando chegou em Curitiba, e lá para o curso de aceleração para bases, com salário mínimo, né? Mínimo no sentido, não é o mínimo, é bem menos do que o mínimo de hoje. E se colocar, trabalhar, se tornar bailarino, já vinha com bagagem, mas crescer enquanto artista e fazer uma carreira internacional. Enfim, nós somos muito capazes de sobreviver a tudo, né? Eu falo que, assim, talvez esse seja o nosso maior mal. A gente não morre. A gente sobrevive e tem que, de novo, recomeçar. Se conseguissem nos matar, acho que seria mais, no sentido artístico, seria mais tranquilo, mas a gente é teimoso, a gente volta, vai continuar. O primeiro ato perdeu o patrocínio do Banco Rural e, né, as coisas acontecem o dia inteiro, mas a gente vai sobreviver, mas vai ter que aprender com a nova realidade. E eu tenho muito medo da sobrevivência da profissão de artista como um todo, nesse mundo que se apresenta aí. Talvez ainda seja mais fácil no sentido do capital, né, da falta de empatia, da falta de capacidade de enxergar o outro como um ser humano diferente, mas que deve ser respeitado. Legal, né? Eu vou pegar sua fala, porque ela contemplou todos os pontos que eu tinha anotado aqui para retomar, né, a partir da fala da Sueli, essa questão da interação entre jovens e pessoas mais experientes, que a gente também tem, né, muito forte lá no projeto. É um projeto aberto à comunidade, então a maior parte dos alunos são da escola, né, do ensino médio, fundamental, mas a gente tem pessoas muito mais velhas também, que fazem alongamento, e a gente também entende muito bem a necessidade dessa troca, né, que é, no fundo, a essência da família, no sentido de uma família que você escolhe, né, olhar para o outro, entender, aprender com ele, respeitar. E eu tinha percebido isso, que o Balé de Londrina está com um elenco muito jovem. À medida que você falava na primeira fala, eu fiquei tentando imaginar essa relação, né, de como aprender e ensinar, né, viver nessa troca permanente. Para nós é muito importante ouvir, né, esse contexto que caracteriza o que a gente está vivendo agora, mas entender como essa pausa, né, esse momento de pausa, que a gente tem experiências muito diferentes, é importante e fundamental para todos nós olharmos para a nossa história também e para o que a gente quer no futuro, né? Isso foi, nossa, riquíssimo, assim, no sentido de entender quem a gente é, nós brasileiros, artistas, nesse contexto que a gente está vivendo, né? O quanto faz parte da nossa história, o quanto a gente é forte, né? Apesar de... Deixa eu completar só uma coisinha sobre essa questão dos três aqui, né? Balé Guaíra, Balé de Londrina e Primeiro Ato. Por que nós devemos acreditar que esses três projetos, assim como vários outros, são de extremo sucesso? Uma palavrinha que a Sueli colocou lá atrás também: continuidade, sem interrupção. Só foi possível existir o Balé Guaíra, o Balé de Londrina e o Primeiro Ato porque nós, né, artistas, o Pedro agora, os outros diretores anteriores do Balé Guaíra, conseguiu não interromper. Outra palavra, né? Perfeito. A gente fala muito sobre isso também, né? A necessidade de continuar e de ser projetos, né? Claro, a gente, na nossa idealização, pensa em projetos de arte e cultura ligados ao Estado, mas a gente sabe que a concepção que o nosso Brasil tem sobre políticas culturais, ela não é de Estado, ela é de governo, infelizmente, né? E isso gera essa eventualidade.
Mas a gente continua acreditando nisso, né? Então a gente carrega essa semente, a gente enquanto produtores, professores, artistas, essa semente do não adianta, até porque a gente não consegue desistir, né? A gente não consegue fazer outra coisa e deixar de acreditar que é possível transformar o mundo através da arte, né? Da arte, da emoção, do que a gente faz. Senão a gente já tinha desistido, né? E a gente está aqui e vocês são mais do que inspiração para nós continuarmos com essa, né, com essa batalha todo dia, porque é a prova viva de que é sim é possível essa transformação. Então, colocar uma coisa dentro da... Só uma coisa. Ela falou uma coisa que é fundamental para que todos nós coloquemos na cabeça. Ou nós vamos lutar coletivamente, não só os bailarinos, não só as pessoas da dança, mas de toda a arte, por uma política pública. Enquanto nós vamos vivermos políticas de governo, nós vamos assistir o fantástico projeto lá do Juca Ferreira demolido em seguida, né? Então, nós precisamos urgentemente arranjar modos de interferir politicamente para a criação de uma política pública de cultura, perene. Eu vou ter que colocar o celular no carregador, tá, gente? Mas eu estou aqui. Não, pode falar, Pedro. Pode Não, falar. eu só queria pegar o gancho do Léo aqui para falar de políticas públicas. Existem 2 fóruns acontecendo nesse momento bem grandes. Um deles chama Teatro e Orquestras BR, que começou através... Quem criou esse fórum foi o André Heller, que é o diretor artístico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e isso englobou toda a classe de música, ópera e dança, e aí se percebeu, no meio dessa discussão toda, que é uma discussão gigante, com muita gente do Brasil inteiro, e de fora do Brasil também, brasileiros que atuam fora do Brasil, chegou-se à conclusão que precisava se criar um fórum de dança por causa da representatividade da dança dentro desse fórum, que era sempre a menor. Então, só para vocês souberem, e se vocês quiserem, se estiverem interessados, existe um Fórum BR Ópera, Dança e Música, que está acontecendo, que já está acontecendo, que foi uma perna desse fórum maior que se criou. A gente tem uma reunião semanal às sextas-feiras, normalmente às 6h da tarde. Está a Ana Botafogo lá, está a diretora do Grupo Raça, está o Hélio Bejani, diretor do Balé do Teatro Municipal, estou eu, está o Mário Nascimento, tem gente bem bacana da dança profissional brasileira e de todos os setores, tá? De companhias particulares, companhias públicas, produtores, e agora a gente pediu para que tivesse 1 ou 2 bailarinos de cada companhia quisessem entrar. Então, só para falar que está existindo, e a discussão é sobre políticas públicas direcionadas à dança. É a discussão desse fórum. Se vocês quiserem, eu vou a todos para que vocês sejam convidados para entrar nesse fórum. Eu acho que seria bem interessante vocês falarem sobre sobre tudo que vocês têm para falar, tudo isso que eu estou ouvindo que vocês estão falando aqui. Eu acho que é super importante, pode contribuir muito para o grupo, que ele está se fortalecendo, e a gente fez lá, gente. Ótimo. Eu gostaria, Pedro, se você pudesse fazer essa indicação, me interessaria muito. Fazer depois daqui já faço. Também gostaria. Só pegando a fala sua e do Léo, acho assim, Léo, a pergunta do Fernando, que é muito boa, sobre o abraço, né, sobre como que vai depois. Eu sou uma eterna otimista, gente. E vou te falar por quê, Léo. Porque o ser não vive sem arte. Ninguém vive sem arte, mesmo que não saiba. Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa, qualquer um de nós, quando tira férias ou viaja, ela precisa de ver algo belo, vai ver ou um museu, ou mesmo que for para uma praia, que seja.
a natureza está ali para você contemplar. Ninguém vive sem livro, sem disco, sem uma poesia, sem admirar essa beleza da natureza que a praia nos traz, né, também, ou as montanhas. Eu vivo nas montanhas, eu posso dizer isso, um pôr do sol que é admirado. Ninguém vive sem arte. As pessoas no final de semana, mesmo as que ficam em casa vendo série, filmes, seja o que for, a arte está ali, né? Isso foi até usado no começo do isolamento social. Ah, você está em casa, é para aquela questão dos artistas, né? Que, politicamente. Então, eu fico pensando que é uma oportunidade para nós de começar de novo e ficarmos jovens no nosso não saber. Todos nós somos crianças para aquilo que a gente não sabe. A gente fica com vergonha de falar inicialmente, a gente teme dar fora, a gente não sabe mexer nas ferramentas, a gente se sente fragilizado e inseguro, se sente burro, se sente inadequado. A criança se sente assim, por isso que ela observa muito. Então, todos nós somos crianças para aquilo que a gente não conhece, mas a oportunidade de ser criança nesse momento, de ser jovem nesse momento, de fazer pergunta inadequada, de errar, de falar que não sabe. Eu acho que a primeira condição do conhecimento é admitir que você não sabe. Você lidar com aquilo que você não conhece de uma forma de levantar o dedo, não estou entendendo nada que você está falando. Quando o Pedro fala isso, em BH, Pedro, nós temos o Fórum da Dança de BH. Esse fórum, que veio muito antes desse isolamento social, foi desde 2014. Esse fórum conquistou uma pessoa de dança na cadeira do Conselho Municipal de Cultura, que nunca houve, que é o Tuca, inclusive, conquistou uma pessoa, que é a Regina Amaral, dentro do CONSEC, que escolhe os projetos que vão acontecer. A gente aprovou o Centro de Referência da Dança Municipal, a gente conquistou uma série de privilégios e talvez de legitimação do nosso trabalho através desse grupo aberto. Criamos um grupo de WhatsApp e entra quem quiser e dividimos em grupos de trabalho. GT de comunicação, GT de memória, e assim foi. Então, o que eu sinto isso? Eu percebo que mais uma vez, chamar essas pessoas da periferia de BH, jovens que estão começando agora para trazer as suas opiniões para esse fórum, tem sido maravilhoso, por isso que me interessou tanto estar presente nesse fórum. E por que ninguém vive sem arte, Léo? Eu acho que ninguém vive sem abraço. Ninguém vive sem colo. Ninguém vive sem o olhar do colo. Mesmo que você não esteja abraçando presencialmente agora, a gente está se abraçando aqui nesse momento. Olha que lindo. Olha que coisa boa eu poder estar te vendo no seu lugar, do seu jeito, e todos nós aqui. Não tem como, a gente não vai viver sem o abraço. A primeira coisa que a gente vai fazer é se abraçar. Eu sinto todos os dias uma coisa, uma vez o primeiro ato teve um problema mudou a região lá de conseguir o alvará, e um cara da prefeitura, um fiscal chegou lá e pôs um X assim na nossa porta e impediu a gente de trabalhar. Foi uma semana isso e a gente enlouqueceu. Nesse dia, eu nunca mais entrei no primeiro ato sem agradecer que a porta tivesse aberta.
porque não bastava o meu desejo de fazer alguma coisa e a minha vontade de compartilhar. Se a porta tivesse fechada, eu nunca ia poder fazer isso. Então, mais uma vez, eu estou tendo a oportunidade de sentir falta da minha porta aberta. Dessa vez, porque não estamos podendo estar juntos. Então, eu duvido, sabe, que a gente não vai querer isso novamente. Agora, eu concordo com você, Léo, que não vai ser todo mundo. Basta dizer que mal abriu, tem gente lá fazendo fila, shopping, oi, nas doideiras, assim. Tem gente para tudo. Eu acho que são escolhas e não cabe a gente dizer quais são melhores ou piores. Eu só acho que nossa capacidade de se reinventar, de nos unirmos para conversarmos, para estarmos em e de trabalharmos na formação, eu acho que o que nos salva, todos nós aqui, trabalhamos na criação e na formação. Nós temos escola e profissionais. E isso, um é o futuro do outro. E se os estudantes têm nos nossos profissionais algo para querer ir para aquele lugar, os profissionais têm os estudantes como memória, para nos lembrar que a gente não sabe tudo, que tem coisas para a gente lembrar como é que a gente era, né, Pedro? Eu era igual você, petulante, aquela bailarina chata que estava toda hora questionando as coisas e tal, que a gente lembre disso, para a gente aguentar os petulantes, para a gente ter paciência com né, esse começo do conhecimento, que a gente sabe que uma parte do conhecimento é bagagem, é experiência, a outra é curiosidade, é valentia mesmo, é achar que sabe tudo, que bom, né? Então, eu acredito demais que, para nós artistas, é uma oportunidade de recomeçar, sabe? De reinventar. Eu nunca me senti tão jovem aos 66 anos de idade. Como? E eu voltei para a cena, eu danço, voltei nos 3 últimos espetáculos, eu fui para a cena, junto com meus meninos de 20, seja o que for. Tá ouvindo, Fernando? Fernando vive assim, nessa crise. Ai, Fernando, se você quiser fazer um duo comigo, eu topo, tá? Marcado. Já tá marcado. Porque não tem como, a gente tem o que dizer, voltando lá no começo da minha fala, né, Pedro? A gente tem o que dizer. Não quer necessariamente a gente tem que voltar para a cena. Eu, depois de 20 anos dirigindo, eu falei, eu quero ter as sensações que esses bailarinos estão tendo no dia de hoje, para eu poder estar próximo deles. Então, sabendo como fazer, eu não sou uma Débora Coker que corrigir participando de todos os espetáculos, não consigo. Eu sou muito preciosista, eu preciso ver, eu preciso olhar de fora, mas, como eram os poemas da Hilda Hilst, eles eram 10, eu peguei um só para mim, estava bom já, aquele ali foi suficiente. Mas o que eu sinto é que eu passei pela crise, falei, meu Deus, eu desenvolvi alguma coisa que eu achei que já ia andar por si só, tem que começar tudo outra vez. É começar tudo outra vez. É descobrir como, igual nós todos estamos fazendo. Às vezes, desculpa, eu às vezes sinto que a gente está numa espécie de sala de espera para entrar em outra sala, porque a gente não sabe o que vem depois, né? É o nervoso que dá quando você vai no médico e você sabe que vai no médico, mas você não sabe o que tem para te dizer. Né? Tem um pouco essa sensação, porque essa semana que passou, nessas reuniões que eu tenho com o grupo, uma bailarina, ela me fez uma pergunta e a gente ficou pensando sobre isso. Eu fiquei, Pedro, olha só, a gente está aprendendo um jeito novo de trabalhar e você está nos dando uma abertura que nós nunca tivemos antes. De opinar, de poder dar ideias, de, inclusive, ajudar na produção do conteúdo
conteúdo que a gente está entregando. E como é que vai ser depois que a gente voltar? A gente vai continuar tendo esse lugar de fala, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, e a gente não sabe o que vai acontecer, né? E a gente não sabe, a gente vai aprender, reaprender, né? Então, quando isso aqui é uma nossa espera, né? A gente está pensando sobre o que vai acontecer depois, né? E a gente só vai saber depois. Né? Gente, eu queria pedir, eu pensei quando você falou, acho que é calma, né? Todos nós, calma, calma, que a gente vai saber, né? Se a gente viver agora. Eu queria pedir para vocês, que o Fernando está muito emocionado ali, que dessem uma única palavra, uma última palavra que ficou desse nosso diálogo, para ela continuar reverberando aí nos nossos corpos ao longo do dia, né? E das pessoas que vão nos ouvir e nos ver acerca dessa conversa, dessa experiência que ficou. Então, vou pedir para a gente fazer assim, o Léo dá uma palavra, o Pedro dá uma palavra, a Sueli, Fernando, fecho aqui e a gente guarda elas no coração para continuar pensando. Bom, uma só? Para mim, Uma só. se é uma palavra só, é uma palavra antiga, resistência. Tá? Acreditar que resistir. Obrigada. Pedro. Empatia. 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 Sueli. Elegância emocional. Fernando. A maior dificuldade da minha vida é decidir uma palavra que eu estou vivenciando aqui com vocês, mas eu acho que para mim fica ser humano, ser. Você, Tati? Diálogo. Diálogo democrático na sua maior potencialidade, que é escutar o outro, entender que a experiência do outro é diferente, mas isso é um diálogo honesto, real, né, em que você realmente escuta, ouve, coloca a tua experiência ao ouvido também. Acho que é o que a gente mais precisa nesse momento. Aprender para estar juntos. Gente, eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez, né, que essa oportunidade que a gente teve hoje, desse encontro, que ele possa ser só o começo de novos encontros, né, que a gente possa, assim que passar tudo isso, a gente sentir o cheiro do outro, o olhar mais próximo do outro e o abraço, Sueli, que assim como você, eu não vivo sem abraço. Às vezes eu brinco lá com a criançada, eu falo assim, isso vai me custar pelo menos 3 abraços, e eu preciso disso, mas é um ganho muito grande. E eu queria lembrar, o Leminski, ele nos traz uma reflexão que eu acho que tem tudo a ver com o que vocês falaram, que ele fala que isso de ser exatamente do jeito que a gente ainda vai nos levar além. E eu acho que isso, jeito de ser de cada um de vocês, nos faz ver a importância e sentir a importância de ser humanos, de ser artista, de ser gestores, diretores e ser gente a cada dia. Então, a única sensação que eu tenho nesse momento é de gratidão pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, e dizer que eu não tenho nem o que falar, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigado, muito. Obrigado. O Tiago, que aparece aí, Tiago, que está por trás com a gente. Léo, muito obrigado pela gentileza. Pedro, a você que está aqui pertinho, assim que a gente puder, te convido. E convido você também, venham aqui quando vim para Curitiba, já fica aqui em casa. Assim, já vou, Fernando, prepara aí que eu vou ficar aí na sua casa. Venha que serão recebidos com o maior carinho, tá? Obrigado. Também, só tem cachorro, hein? Eu adoro. Mas tem que gostar de cachorro, porque eu tenho 4 e 2 gatas, tudo de... Que ótimo. Mais uma vez, assim, Sueli, toda vez que eu tenho a oportunidade do encontro com você, eu brinco que você sempre me dá anos-luz para frente. Que ótimo! Que a sua sensibilidade transpassa, assim. Muito obrigado. Agradecer ao Tiago, que fez essa ponte aí com a gente. E a gente, cada vez que eu vou entrar numa escola, eu acho que eu não tenho como pensar dança sem pensar na escola pública. E tudo que o meu ser, fazer para que a escola pública tenha voz e que ela tenha dança, não no seu
na sua grade curricular, mas ela tem a dança enquanto movimento, que contribui na formação das pessoas. Eu vou procurar fazer, eu acho que até o último suspiro da minha vida, porque isso me faz ser gente, conectar-se às pessoas, a olhar cada vez mais. Então, muito obrigado pela gentileza de vocês, obrigado pela força, e que a gente possa cada vez se olhar, se abraçar. Pedro. Eu só quero pedir autorização para vocês, e vou pedir para o Fernando passar o WhatsApp pessoal de vocês, para eu poder indicar no fórum. Claro, ok? Claro. Pra mim, sim. Vocês aceitam? Tá bom? Sim. Tá bom? E só para dizer para a Tatiana, para mim, a elegância emocional é a primeira condição do diálogo. A gente não tomar tudo para o pessoal e aprender a escutar, só respeitando que aquela é a opinião de uma outra pessoa. Por isso, a minha palavra foi essa. Queria agradecer demais, muita saudade de estar em Curitiba. Eu fiquei 8 anos, graças a Nene Noe e ao Melo, trabalhando no ACT. Eu sou apaixonada com a cidade e eu tenho a honra e o privilégio de ter a Lica como minha secretária hoje, que foi a secretária deles lá no Ateliê de Criação Teatral, que foi uma escola para mim. Vocês têm um lugar muito especial. Muito obrigada por tudo. Só, Fernando, para te falar que eu tenho um projeto há 22 anos numa escola pública, e isso é merecedor de cuidado. Muito obrigada pela experiência de vocês, obrigada, Tiago, todos vocês. Obrigada, Obrigado, gente. gente. Muito obrigado. Obrigado, gratidão.